YouTube. Depois de um tempinho assim sem gravar, né? Vamos voltar hoje a falar aqui da nossa Vigorelli Cláudia, ou Vigorelli Robô. Hoje eu vou ensinar vocês a subir um pouquinho o dentinho da máquina, né? Porque com o tempo toda máquina de costura ocorre de você estar costurando e ela perder a força, não conseguir puxar o tecido. Esse defeito geralmente ou vai ser desgaste da gremalheira, que essa gremalheira aqui contém o atrito entre o tecido, calcador e etc, 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 ela vai perdendo essas pontinhas aqui. No caso desse daqui, eles são várias pontinhas piramidais. Então, desgastou, ela vai perder a força. Ou simplesmente ela baixou. Aí sim, quando ela baixa, a gente tem um macetezinho que toda máquina de costura tem, que você levanta mais ele e ela volta a costurar normalmente, fazer os pontos e tudo, né? Só que um detalhe aqui da Vigorelli em si robô é o seguinte: as gremalheiras dela na época eram feitos dois tipos de gremalheiras. Tem essa daqui com 4 carreiras, uma, duas que é na frente da agulha, 3 atrás da agulha e a outra maior ao lado. Então essa aqui é a gremalheira de 4 carreiras e a chapa de 4 carreiras. A Vigorelli também na época lançou a de 3, que era uma lateral, atrás da agulha e a outra lateral. E essa daqui não existia. Às vezes eles, por preguiça, eles botavam a chapa de 4 e ficava o buraco aqui. Outras vezes a chapa vinha tampada. Então quando vocês forem comprar gremalheira nova ou chapa, fiquem atentos a isso, tá? Porque alguns vendedores ainda têm essas chapas para vender. Então às vezes você tem uma máquina igual essa, de 4 carreiras, o dentinho, aí chega aqui uma chapa de 3. Não vai encaixar, né? Porque vai estar tampado isso daqui. Eu vou dar uma pausa agora no vídeo, que eu vou virar a máquina para explicar para vocês como é simples subir a gremalheira desse modelo aqui de máquina, tá? Eu falo robô em geral porque a maioria delas o maquinário dentro, e tanto faz em cima como embaixo, eles eram padrão. Muda poucas coisas. Então antes de você manusear a sua, você verifica se o maquinário embaixo é igual dessa, para depois não dar problema para vocês, tá? Até porque essa é a única Vigorelli que eu tenho. Eu tinha a pretinha, me desfiz dela, por eu já ter outra máquina forte o suficiente que conseguia substituir ela. Então Vigorelli, atualmente eu só tenho essa. Então, agora voltamos aqui, já virei a máquina. O macetezinho para levantar os dentes dela, ó, é essa peça grande aqui toda que segura a gremalheira. A gremalheira aqui. No caso da minha chapa, não sei se vai dar muito bem para vocês verem. Aqui tem uma pecinha, essa pecinha preta aqui, que é um metal preso à chapa com 2 parafusos. Essa pecinha serviu para o seguinte: quando você fosse costurar tecidos ou materiais muito pesados, para não forçar a gremalheira para cá e entortar esse maquinário, ela batia nesse ferrinho. E esse ferrinho evitava de acontecer de empenar toda essa estrutura aqui. Então às vezes vocês verificam se a de vocês tem isso para quem costura tecido pesado. Para quem não costura não vai fazer diferença. Tá bom? Então vamos lá à aula mesmo que eu vim ensinar. O segredo dela é esses 2 parafusos aqui, ó. Você vai folgar os 2 parafusos. Atrás desses 2 parafusos tem uma estrutura assim oval. Por quê? Essa pecinha de metalão e esse ferro aqui, eles deslizam. Quando você folgar os parafusos, ele vai deslizar ou para cima ou para baixo, dependendo do ajuste que você vai fazer. Esse ato dele deslizar é o que vai definir se aqui ou a gremalheira vai subir ou vai baixar mais. Ele não vai baixar a ponto de ficar 0, tá? Ele vai ficar sempre um pouquinho mais alto. Mas porém ele pode subir o suficiente para arrastar na sua chapa e você estragar a chapa. Então o meu aqui, ó, já tá, deixei até um pouco folgado. Que esses outros metalãozinhos você tem que deixar ele reto assim, não deixe ele torto, porque ele já serve, que essa chapinha aqui, ó, ela é muito molinha, ela é um metalãozinho como se fosse uma lata de óleo, só que mais resistente. Para ela não empenar aqui, com o tempo você perder a estrutura do da gremalheira, então eles botam esses 2 metalão maior, uns ferrinhos mais grossos, para poder evitar que na área dos parafusos ela empene. Então aqui, ó, você vai fazer o seguinte: folgou os 2 parafusos. Dependendo de quando isso foi feito na sua máquina, ela vai estar rígida aqui, ela não vai deslizar.
Você vai puxar para baixo ou para cima, ela vai deslizar pouquinho. Você coloca um óleozinho desengripante, etc, para poder folgar esses parafusos. Depois da folga, você vai virar o volante. Ó, subiu o ponto mais alto da gremalheira. Vou até virar aqui para vocês verem. Tá no ponto mais alto agora, que é o que ela vai puxar. Ó. Então você vai deixar nessa posição, que é a posição que ela sobe para puxar o tecido. Voltando para cá de novo. Aí nesse momento aqui com os parafusos folgados é que você vai ou subir ela, ó. Só que os metalões, esse metalãozinho da frente, ele trabalha independente e o de trás também. Ou seja, você pode puxar o da frente mais um pouco, o de trás abaixar mais, ou subir, etc. Esse joguinho deles aqui é o que vai definir se a sua gremalheira vai ficar alta ou baixa. Aqui no caso eu vou subir os dois para dar uma olhada. Começa a apertar o parafuso de baixo. Ele é o que define primeiro a altura do dente. E o de cima ele vai servir mais como um aperto para evitar que ele saia. No caso aqui eu só vou encostar, que é para vocês verificarem como ficou. Ó, a altura que ele já subiu, a diferença. Neste momento aqui que eu já vi que ele subiu, o máximo dele, ó, vocês notem que na frente ele está mais alto até do que atrás. Isso daqui, ele já vai pegar tecidos muito grossos. Então aqui em cima, infelizmente minha câmera não vai ajudar muito. Você vai ter que olhar aqui, ó, vamos ver aqui se eu consigo focar para vocês. Vocês vão ter que olhar aqui o básico, entre a chapa e o dente, se ela não está pegando na estrutura entre os dentes. Porque se ela estiver pegando, ela vai desgastar ou seu dente ou a chapa. E sabemos que da Vigorelli hoje em dia é muito difícil encontrar peças, tá? Após você ver se ele subiu o suficiente, pode fazer o aperto nos parafusos. Lembrando que essas outras pecinhas auxiliares aqui, que é o que eu mostrei primeiro, elas têm que ficar reta, tá? Reta assim, alinhado com a estrutura. Então vocês apertem ele e pronto. Lembrando que este ato desse ajuste aqui nunca vai baixar totalmente seus dentinhos. Que às vezes tem gente que, não, eu baixo totalmente. Para isso que na época essa máquina aqui vinha com estrutura, vinha com chapas auxiliares que cobriam os dentes, etc, tá? Então este modelo aqui ele nunca vai deixar zero totalmente sem os dentes. Ou, deixa eu ver como eu vou explicar para vocês. Ou dente muito fraquinho. Ele sempre vai deixar, digamos, 1 milímetro, meio milímetro acima da chapa para puxar. Para você trabalhar sem os dentes, infelizmente você vai ter que tirar essa estrutura aqui, esses metalões, que aí sim ela vai baixar todinho. Então o básico de hoje é isso, viu, galera? Espero ter ajudado vocês a sanar esse probleminha que acontece com Vigorelli, Singe, Janome, etc, né? Acontece com todas as máquinas esse pequeno probleminha básico aí, né? De baixar a gremalheira e a máquina perder força.